Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo. E bom, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um treino do que o Arnold fazia. Geralmente ele fazia esse treino no pré-contest, né? Quando estava se preparando para as competições. Porque é um treino extremamente metabólico, né? Um treino assim, tipo, que queima caloria pra caramba, é pesado, ele é um treino longo. O Arnold disse que ele levava cerca de 2 horas para fazer esse treino. Nessa época era muito comum a prática de treinar costas e peito no mesmo dia, né? Hoje em dia tem muita gente que recrimina isso, mas, bom, não tem como discutir com o shape do mestre, né? Então, vamos lá. O treino começava com 10 minutos de abdominais, ele fazia cerca de 5 séries, com o peso do corpo mesmo. Depois ele ia para o levantamento terra. Ele diz, essas descrições aqui elas são diretas do Arnold mesmo, tá? Então assim, ele não especifica muito bem peso e tal. Então ele diz que ele fazia várias séries de aquecimento. Então vamos assumir que ele fazia, sei lá, umas 2, 3 séries pelo menos de aquecimento. Depois ele fazia 3 séries de trabalho, ou seja, 3 séries com peso de verdade mesmo, né? 3 séries só para aquecer, né? Cerca de 10, 8, 6 repetições. Depois ele ia pro primeiro superset. Bom, superset, para quem não sabe, é quando você faz 2 exercícios, geralmente de músculo grande, sem descanso entre eles, né? Então, por exemplo, nesse primeiro, ele fazia barra com uma pegada bem aberta, com peso, né? Ou seja, ele colocava um peso no cinturão e fazia a barra com a pegada bem aberta. E sem descansar, ele ia pro supino inclinado. E fazia 4 séries disso, cara. Depois que ele terminava essas 4 séries, ele ia para um segundo superset, onde ele fazia supino reto. Depois ele sem descanso ia fazer barra, só que agora com uma pegada um pouco mais fechada e sem peso. Ele usava só o peso do corpo, né? Só 100 quilos só. Então ele fazia o supino reto, sem descanso ele ia para barra com o peso do corpo, com a pegada um pouquinho mais fechada e fazia mais 4 séries também, variando assim as repetições entre 10 e 12 repetições. Ele não era um cara de fazer muitas repetições, 15, 20. Depois que ele terminava, ele ia pro terceiro superset, em que ele fazia dumbbell flies e depois ele fazia remada sem descansar. Ele ia para remada com uma pegada bem aberta. O Arnold gostava de fazer essas pegadas assim bem abertas, né? Ele era um cara bem alto, tinha o braço bem longo, então até combinava, né? Ele precisava mesmo para ter tipo mais alongamento no músculo. Depois de mais 4 séries, ele ia para o próximo triset. Aí já era um triset, é a mesma coisa que o superset. Ele fazia os 3 exercícios sem descansar entre eles. Só descansava no final do último exercício, cerca de 2 minutos. Ele fazia um pullover na máquina, de lá ele ia para as paralelas com o peso do corpo, fazia até a falha e depois ia pro crossover fazer o peitoral no cabo. 4 séries, mais uma vez 4 séries. E aí o último, finalmente, né? Tô cansando aqui só de ler. Ele fazia a remada sentado, depois ele fazia a remada sentado unilateral e depois ele fazia o pullover com halter sem descanso também. Lembrando, descanso só no último exercício. Ele fazia a sequência toda, descansava 2 minutos, depois fazia a sequência toda de novo. Bom, sempre é importante falar, né? Isso aqui são palavras do Arnold, tá? Não é só eu aqui que tô falando, né? O Arnold ele disse que nessa época ele tava numa pegada assim realmente bem forte, né? Ele treinava de manhã, depois ele voltava para treinar mais 2 horas de noite, né? Ele fazia 2 treinos por dia, né? Porque é época de pré-contest, né? O cara realmente tem que treinar muito mais, gastar muito mais caloria, etc, para ficar definido e tal. E bom, ele disse que esse treino é um treino avançado, né? E, bom, não precisa nem falar, né? É óbvio que o treino é avançado, né? Então se você está assistindo aí, quiser fazer esse treino e você não for um intermediário para avançado, pode até fazer, né? Mas faz bem leve, né? Não faz com cargas muito pesadas, porque talvez você nem vai conseguir desenvolver bem o treino, né? Mas vale a pena, né? Um ótimo treino aí para definição, né? Porque, bom, como eu já disse, né? Gasta muita caloria, né? Nesse mesmo texto, o Arnold ele dá um pouco da importância de que antes dele ser bodybuilder, né, como eu já contei aqui no canal, tem vídeo sobre isso. O Arnold ele era campeão de powerlifting, né? Então ele era um cara assim bem forte, já, né, não tinha só aquela força
de explosão só do bodybuilding, né, e de resistência, né? Ele é um cara que realmente fazia terra aí bem pesado, fazia agachamentos pesados, tal, desenvolvimento com supino, né? Nem se fala, né? O peitoral do cara fala por si só. Então, é bom falar disso, né? Porque o Arnold ele sempre deu muita importância para isso. Ele disse que na verdade uma boa fundação para todo mundo é começar no powerlifting, né? Eu pessoalmente não sei se eu concordo tanto assim, né? Não discordo nem discordo, muito pelo contrário, né? Eu acho que dá pra você começar já na musculação, né? Mas eu entendo quando ele fala isso, né? Porque quando você começa no powerlifting, ou você fica forte ou você fica forte, né? E bom, a força ela é de, meu, é ótimo de bom ótimo uso, né, na musculação, né? Então, de fato, um cara que sai do powerlifting e vai pro bodybuilding, ele tem uma facilidade, né, pra principalmente aguentar esse tipo de treino, né, que é muito metabólico e pesado, né? Porque ele não fazia, obviamente, no talo, né, com RM, as cargas mais pesadas, porque ele precisava fazer repetição, mas também não adianta você fazer esse treino leve, porque senão não vai ter hipertrofia nenhuma, né? Então, é um equilíbrio, né, de força, etc, né? O bodybuilder ele tem que fazer o peso ficar leve, né? O leve fica pesado, na verdade, né? E eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a minha cachorra tá aqui, não deixa eu gravar o vídeo, meu. Bom, se você já conhecer esse treino do Arnold, comenta aí, enquanto a minha cachorra me morde aqui. E tamo junto. Se você tentar fazer o treino, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto.